Nação Gatiana, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, temos a mais chegar a 6 mil inscritos. Conto com você, Nação Gatiana. Falar aqui sobre o CRB, né, galera? Que segue treinando aí, tá vendo a imagem aí, né? Para esse confronto decisivo diante da equipe Curitiba, que perdeu para a equipe do Paysandu por 2-1, né? Então a equipe Gatiana deve ter a volta aí do Segovia, você tá vendo a imagem aí do Segovia aí, né? Na academia. E para o Hélio dos Anjos, com certeza tem que ter um esquema ali para esse jogo que o CRB precisa vencer. Precisa vencer, já que se encontra ali perto da zona de rebaixamento. Alguns resultados não foi bom para o CRB. O importante foi a vitória do Ituano, que colocou o CRB fora da zona, mas encosta também ali num bolo ali da parte de baixo. Então, ressaltando os jogos que o CRB tem pela frente. Curitiba, segunda-feira agora, às 18 horas. Joga fora de casa contra o Ituano. Segunda-feira também, às 21 horas. Depois joga em casa no Repelé contra o Goiás. Esse jogo é no dia 8/11. Lembrando também, pega a equipe do Santos fora de casa no dia 15/11. E tem um jogo aqui contra a equipe do Operário no dia 24/11. Então, 5 jogos, 5 final para o CRB. A gente sabe que a situação não é muito boa. E ressaltando também, fora do campo, tem esses problemas aí sobre política, né, galera? Sobre a política do CRB. Como eu falei, o deputado estadual e ex-presidente do CRB, Marco Barbosa, vai se candidatar para ser o presidente do CRB e sabe que o clima tá tenso aí nos bastidores e o presidente Mário Marroquim tá indo para várias rádios aí falar, né? Principalmente eu vou trazer aqui na Rádio Pajuçara FM, a entrevista que ele falou logo cedo aqui, vou trazer aqui no canal, beleza? Se inscreva aí na Rádio Pajuçara FM, dê um inscrito aí pra galera aí. E também só um peço trecho aí no Instagram, Argonauta da Esperança, Jonatas, falando um pouco sobre as situações aí que envolvem a política entre Mário Marroquim, Marco Barbosa e possível outro nome que pode pintar aí para essa disputa aí, para ser presidente do CRB em 2025. Vou trazer aqui para o trecho aí, vamos ver o que ele falou aí, depois trazer a entrevista aí do presidente Mário Marroquim na Rádio Pajuçara FM. Vamos ver aí o que falou Jonatas. Fala, galera do Argonauta, galera do Regatas Net, trazendo para vocês aqui na íntegra como é que tá essa vida política do CRB, né? Fizemos uma matéria em parceria e acabou que nos comentários disseram que não era bem assim a informação, que não procedia, então por isso que eu vou fazer um vídeo que eu pontuo e esclareço os fatos aqui para vocês. Dias atrás, o ex-presidente Marco Barbosa, em participação no canal do Fala Regatiano com o Dairone, anuncia a sua pré-candidatura à presidência do clube e, com detalhe, informa quem são os conselheiros que estão apoiando ele. Em contrapartida, o Mário Marroquim também torna público, isso em rádio, que é candidato à reeleição. E aí a gente posta uma foto da chapa Argonautas da Esperança, que é uma chapa pública. Essa chapa foi eleita de forma democrática, por isso vale a pena pontuar, reforçar isso, conforme o estatuto do clube, e essa turma assumiu cadeiras no conselho e atualmente alguns deles assumiram pastas na gestão e onde eu também entendo, na minha visão, as pastas que assumiram, muitos deles vêm entregando um resultado muito bacana, beleza? A sua prestação de serviço. Essa chapa, quando surgiu no passado, ia de encontro à forma que o presidente Marco Barbosa, na época, geriu o clube. Então essa chapa, vamos dizer, não apoiaria o atual, uma possível candidatura de Marco Barbosa. O X da matéria foi por quê? E isso ficou claro publicamente quando Mário Marroquim vai na rádio e diz: eu estou aberto a uma possível fusão com o MB, se ele quiser, da gente se unir para tocar o CRB. Isso ninguém coloca em rádio, se já não fosse de caso pensado. E aí é nessa situação que o G15 entra, nas informações que eu tenho, que eu apurei, que nessa situação de fusão desses dois presidentes, há uma possibilidade de buscar um nome ou até levantar um nome. E isso é importante, não acho ruim. Agora, se o Mário Marroquim vai gerir o clube sem o apoio do MB, a atual chapa G15 permanece no seu apoio ao atual presidente. E hoje já não é mais
G15. Hoje o presidente já tem outros apoiadores dentro do conselho, até porque quando você assume a presidência do clube, o atual presidente ele pode indicar pessoas a participar do conselho. Então, tal que hoje o conselho do CRB tem pessoas femininas assumindo parte e fazendo também o seu trabalho. Eu acho isso bacana, essa reciclagem. Mas detalhe, hoje, agora é a minha opinião, aproveitando o vídeo. Na minha opinião, se você tem Marcos Barbosa e Mário Marroquim, não muda nada. A gente reconhece que lá no passado um fez um trabalho, hoje, atualmente, um também fez um bom trabalho, profissionalizou o clube, mas em um momento onde o clube tem um melhor orçamento, você consegue não fazer uma campanha boa durante a temporada. Isso pesa a sua reeleição. Então, fica aquela situação. Se a torcida participar dessa eleição, é votar no menos ruim. Talvez uma terceira opção seria uma inovação para o CRB. Então, a matéria, ela trouxe isso a público e o foco da matéria procede que numa fusão há uma possibilidade de um terceiro nome surgir. Beleza? Então, fatos esclarecidos. E agora eu gostaria, a essas mesmas pessoas que comentaram dizendo que o fato não procede, que vem aqui pra gente debater junto. Eu abro a live até ao vivo pra gente debater e você se posicionar. Beleza? Tamo junto, forte abraço e vamos focar agora no futebol, que é para o time não cair para a Série C. E depois a gente fala mais sobre a vida política do CRB. Valeu, um abraço. Então tá aí a fala do Jonathan do Argonautas, segue ele aí no Instagram, beleza? Tamo junto. Falar aqui também, né, CRB que deve fechar aí no final da semana aí com um novo executivo de futebol, vamos aguardar aí, né? Vamos trazer aqui na Rádio Pai do Céu FM, logo cedo aí, a entrevista com o presidente Mário Marroquim do CRB, beleza? Tamo junto, forte abraço. Eu acho que a gente... Boa noite primeiro. Boa noite. Satisfação mais uma vez estar com vocês aqui. De fato, eu acho que essa foi uma das mais doídas. Mas a gente também pode pontuar outras também. A da Ponte Preta aqui também, eu acho que foi muito dolorosa. A do próprio Guarani, onde a gente estava ganhando, que a gente não poderia perder uma partida daquela. Mas essa do Mirassol, principalmente pelo segundo tempo do clube, que a gente não merecia ter perdido. Eu acho que o primeiro tempo até o Mirassol teve algumas grandes oportunidades. Um time muito qualificado, não é à toa que está no G4 aí, há algumas rodadas aí. Mas o segundo tempo, eu acho que o CRB se impôs, ele conseguiu imprensar o Mirassol. E o Mirassol ali naquele erro coletivo ali, naquela bobeira no final, aos 43 minutos quase ali, faz um gol que foi uma ducha de água fria na gente. Então a gente sai muito triste e realmente essa foi uma das derrotas mais doídas pra gente e pro torcedor também. Como é que ficou o ambiente? Como é que tá esse planejamento agora também? Porque tem um bolo de times ali brigando contra o rebaixamento. Cada jogo é uma dificuldade maior. Curitiba agora, por exemplo, perdeu, vai jogar suas últimas fichas ainda se quiser manter uma esperança de chegar na parte de cima, que já está bem mais difícil do que antes com a derrota para o Paysandu. Mas como é que está o ambiente desse time hoje? Qual é que é o planejamento que vocês fazem para essas próximas rodadas? Bora lá, Protásio. Primeiro, não temos tempo de estar olhando para o retrovisor. Não dá tempo de olhar para o retrovisor para imaginar o que podia ter sido feito ou o que aconteceu. Infelizmente ou felizmente, nesse momento a gente tem que olhar para frente e tentar ver o que é que pode ser feito para sair. Primeiro, estamos fora da zona hoje, graças à rodada de ontem. Tem inclusive pontos que eu acredito serem positivos e pontos negativos. Quando você vê que um Paysandu ontem ganhou de virada do Curitiba com um jogador a menos, são dois aspectos. Primeiro é ruim porque o Paysandu era um concorrente direto e aí fez 40 pontos, se distanciou. Ele botou um pé fora da Série C do ano que vem. Em compensação, um Curitiba que a gente ia jogar fora de casa, que estava vivíssimo, se tem ganho ontem, agora ele passa a ter o seguinte, ele passa a ter 5 jogos, se ele ganhar os 5 ele vai a 62 e com 62 ele não sobe. Então, a entrevista inclusive do Juninho foi jogando a toalha ontem, inclusive depois do jogo. Ele entregou os pontos, ou seja, o Curitiba ele não sobe mais, não sobe mesmo porque
Ele vai pegar nessa reta final o Santos, vai pegar jogos dificílimos e ele teria que ganhar as 5 para fazer 62 e pedir realmente que todos que estivessem lá em cima não fizessem pelo menos 5 pontos, o que realmente é uma coisa improvável de acontecer. Então, nesse caso, favoreceu a gente para o jogo contra o Curitiba. Vamos lá, não é que a gente vai pegar um time que vem, vamos dizer, de uma derrota fora de casa, com um jogador a mais, tendo a vitória na mão, porque está ganhando de 1-0 e vai pegar o CRB. Então, vamos assim, ele está desestabilizado e sem mais nenhum tipo de incentivo. Então, acredito eu que, tipo assim, a dificuldade diminuiu, porque se a gente está com o Curitiba muito vivo, a gente vai ter dificuldade maior. Mas temos que olhar para frente. O nosso jogo principal é contra o Ituano, que é o nosso confronto direto. A vida do Ituano não é uma vida fácil também. O Ituano, só olha a tabela do Ituano aí, os 5 jogos aí, eu estava até vendo aí, são jogos dificílimos e pega o CRB no meio do caminho. Então o Ituano também, para escapar, não é uma vida fácil, porque ele vai pegar o Santos agora. Próximo jogo do Ituano é o Santos. Depois ele tem 4 partidas, ele tem 34 pontos. Se ele quiser chegar a 43, ele tem que ganhar, das 4 ele tem que ganhar 3. Sendo uma delas, das 4, uma contra o CRB. Então, se ele não ganha do CRB, o CRB já segurou o Ituano também. Então, esse trabalho que a gente está fazendo também, infelizmente, de contar ponto. Mas antes, presidente, do Ituano, é o Curitiba, né? Não tem dúvida. Enquanto não fizer resultado antes, deixar para o final vai ser mais complicado. Não tenha dúvida. Qual é o planejamento para esse jogo contra o Curitiba? Graças a Deus aí volta Segovia, então volta aí força máxima. Vamos com força máxima para o jogo do Curitiba. Não falta incentivo financeiro, um bicho, não falta já negociação para escapar de Série B, então isso aí já tem também. Então não falta esse tipo, mas não falta também motivação. Terminou o jogo, você tem que pensar de que forma você aborda o jogador. O treinador chamou o grupo, e aí não foi com a minha presença, chamou o grupo, trabalhou o grupo emocionalmente para dizer o seguinte: foi um jogo muito disputado, onde vocês jogaram com um dos líderes e a gente vai ter agora que repetir uma excelente partida fora de casa. Ganhamos a última partida contra o Brusque, a gente vai ter que ganhar contra o Curitiba. O caminho temos que ganhar contra o Curitiba. Porque pela atuação do CRB deixou todo mundo animado, né? Perdeu o jogo, perdeu. Mas o CRB fez um grande jogo e principalmente fisicamente, o que a gente não via em muitas partidas do CRB, a gente viu nesse jogo passado. Eu nunca vi tanta intensidade em 2 tempos. Faz tempo que eu não vejo. Eu vi isso na Copa do Nordeste, vi isso no jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. A correria daquele time, eu digo, esse cara não vão suportar. Eu disse no final do primeiro tempo, assim, era o que eu estava pressentindo. Mas não, os caras no segundo tempo jogaram mais bola ainda e por pouco não ganhou o jogo. Eu acho que sim. O que deixou animado foi isso. Para a próxima partida contra o Curitiba, né? Tem um tempo aí de descanso. Eu ainda vou ajudando. Quando a gente vê um Anselmo Ramon hoje, que está no top 10 do Brasil de minutagem, ele e GG, tá? Os dois. Um tem 58 partidas, o outro tem 56, salvo engano aí. Eles estão no top 10 do Brasil no ano em minutagem, quantidade de minutos jogados. E você vê um Anselmo correndo 10 km no jogo contra o Mirassol, você tem que tirar o chapéu. E hoje, no treino, o próprio treinador que eu estava com ele agora em reunião, disse que foi um dos destaques no treino de hoje, foi o Anselmo. Então é um cara que está se dedicando, um cara que corre muito, tem aquele movimentação na frente de marcação, fundamental às vezes para poder pressionar o adversário. Então tá todo mundo focado. Sabe da importância dele? Sabe. É um líder, é um cara que tá chamando o grupo, chamando a responsabilidade. Então é super importante a gente estar com esse foco para que a gente ganhe do Curitiba. Eu acho que é fundamental essa vitória contra o Curitiba, a gente vai atrás dela e evidentemente em ela acontecendo, ela dá uma tranquilidade muito grande. Mas no mínimo pontuar, sabe, Pita? No mínimo pontuar, porque vai ser no final com contagem de pontos, saldo de gols, número de vitórias, vai ser por aí. Eu também acho, eu acho que eu estou nesse pensamento também. Presidente, em relação a esse incentivo financeiro aí que você citou, ele é coletivo ou também tem para quem faz gol? Porque muita gente ficou questionando, principalmente aquele lance do Léo Pereira, né? Que ele sai lá, o Cleiton do lado dele, ele não tocou a bola. Gostaria que você até comentasse também essa situação, como foi a conversa com esse jogador. É importante demais para o CRB, mas ali o que vale é o coletivo, né? Principalmente o time sair ganhando. Ele poderia prejudicar o CRB.
Não tem premiação individual pro gol, justamente para não ter esse tipo de fominha de fazer o gol, não ser um cara fominha, não ser um cara egoísta. Eu acho ali foi uma infelicidade muito grande dele. Eu acho mesmo que foi infelicidade. Ele, de fato, poderia ter tocado aquele gol ali, a gente poderia ter feito, tá com um gol a mais. Já foi chamada a atenção o suficiente. Já foi chamada a atenção pelo grupo, já foi chamada a atenção pelo treinador, já foi chamada a atenção pelo presidente. Eu acho que agora a gente tem que pensar diferente. Agora a gente tem que... Já foi chamada a atenção até pelo empresário também. Opa, beleza. Vira a página. Léo, tem um jogo contra o Curitiba, ou a gente tem cabeça boa, então eu tô perdendo jogador. Tô fazendo mais nada. Então, fora desse ponto e fora desse limite, você começa a jogar contra você mesmo. E contra o atleta, porque é o psicológico dele. Então, já está dentro do limite, não tem premiação individual. Presidente, boa noite. Na sua concepção, quais erros você acha que foram cometidos para o CRB hoje estar nessa situação? Um time que a gente viu tão bem no começo da temporada. Isso é muito questionado também pelos torcedores. Não tenha dúvida que tem muito aprendizado no meio do caminho. Né? Como teve do ano passado para esse, onde a gente tinha um elenco, o ano passado, mais velho, um elenco realmente muito mais, de idade muito maior, a média de idade era maior. E a gente entendeu que no final da temporada a gente sofreu. E esse ano a gente baixou bastante a média de idade, trouxe jogadores mais novos, corrigimos. Eu acho que houve também a falha nossa. São várias, tá? Assim, você não tem uma falha só, não é uma coisa assim, foi isso. Mas, dentre elas, manter um elenco enxuto. E aí, tipo assim, você desgastar o grupo, eu acho que isso aí foi um erro. Você não pode exigir, por exemplo, de um atleta que jogue 60 partidas no ano, o Anselmo vai ter que jogar mais do que isso. Já tem 58, a gente tem 5 ainda, vai jogar 60, 63 partidas no ano? Isso você não tem. Tirando a Chapecoense em 2020, onde ele jogou 44 partidas, fora isso aí tinha sido em 2012, no Cruzeiro com 41. E você chegar um atleta e botar ele com 36 anos de idade para jogar 36 partidas, realmente, eu acho que isso aí foi um grande erro. A gente não ter banco, não ter um banco suficiente. E as peças que nós trouxemos naquele momento, e aí sim também é falha porque não rendeu o que a gente esperava. Na hora que você traz o Jorginho não rende. O Jorginho podia estar dividindo, por exemplo, o protagonismo de campo e de minutagem com o GG. O GG está jogando no sacrifício com uma lesão no pubis. Então, esse foi um erro. Esse erro de a gente não trazer um elenco mais robusto, principalmente. Tá? E, evidentemente, algumas peças que você trouxe, imaginando que poderiam ali compor e jogar, não jogaram. Como o Helder, como o Jorginho, como o Dias, né, como o Viniegra, que a gente imaginou que pudesse estar ali. Eram, inclusive, jogadores novos, mas não renderam o suficiente. Então é um erro também de contratação. Então tem erro de contratação, evidentemente dentro do meio do caminho tem as lesões que atrapalharam bastante. Você tem uma lesão de LCA do Heron, você tem uma lesão de LCA do Alemão em um mês, e isso aí de fato é também um dos motivos, mas não adianta a gente estar aqui, por exemplo, para eu simplesmente estar arranjando justificativa para o torcedor, porque eu acho que tudo que o torcedor não quer nesse momento é justificativa. Tudo que o torcedor espera nesse momento é dizer assim, salve a gente da Série C. E é o que a gente está fazendo aqui. Então, nesse momento, eu estaria falando assim, engenheiro de obra pronta. Fazer, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Hoje, inclusive, eu fui, até uma pessoa me mostrou, disse, rapaz, me mostrou uma análise de um Instagram, de uns comentários sobre no dia que o Daniel Paulista saiu. Aí você tem 30 comentários, todos criticando a diretoria, que é um absurdo ter demitido o Daniel Paulista. Porque é um absurdo, que o cara não merecia isso, que o cara não tinha culpa, que o cara não tinha aquilo, tal. Beleza. Outra metade acha que a gente demorou demais. Então, hoje é a gente falar como engenheiro de obra pronta. Difícil é tomar decisão. Uma decisão é difícil. Então, nesse momento, a gente tem que olhar para o jogo do Curitiba e ao invés de eu estar... não estou arrumando justificativa. Eu estou dizendo o que é aprendizado. Eu acho que no momento vale como aprendizado para o ano que vem. Porque tudo isso que acontece hoje aqui nos dá, evidentemente, nos dá calo, né? Nos dá aprendizado. A gente tem que utilizar esse aprendizado para poder crescer. Então, esse aí é o que eu estou usando. Não dá para olhar para o retrovisor para poder pensar o que eu podia ter feito diferente. Para o ano que vem eu posso. Para esse ano eu não posso mais. Para esse ano a gente tem um jogo do Curitiba onde a gente encara, né? Você estava falando sobre isso, presidente. Eu ouvi outras entrevistas suas ontem. Você falou que a logística para esse jogo mudou, né? Contra o Curitiba. Quando mudou a data, isso prejudicou também? Prejudicou. Esse bastidor aí que às vezes o torcedor não acompanha aí, que a gente acompanha. A gente recebeu notícia da mudança do jogo do Curitiba que iria acontecer na terça e anteciparam para segunda. Recebemos na sexta-feira, 19 horas.
corremos aí para a agência que faz, da CBF, que faz a logística de transporte, e simplesmente não tinha vaga no voo pra gente. Aí você, em tese, teria que ir para Recife de ônibus, viajar 3 horas, ou pegar um voo em Recife 5 horas da manhã. Para você chegar às 5 horas da manhã, tinha um voo que chegava às 3. Ninguém dorme. Aí passa 2 dias viajando, não dorme, não descansa, o jogador. São atletas de alta performance. A logística é tenebrosa. Mas o cara disse, eu não tenho o que fazer, porque não tem vaga no voo. Não vou arrumar espaço onde não tem. Aí a gente vai numa contramão do normalidade, que poucas vezes na vida aconteceu, mas eu vou dividir a delegação. Vão 19 num grupo, vão 16 em outro voo. Né? Mas... Quanto será a viagem, Brigando? Quanto sai? Quando será? Quando você Não estou com a cabeça certa não, Pita. Não sei se é sábado ou domingo. Estou na dúvida, tá? Mas eu acho que é... seja sábado. Talvez seja sábado aí, tá? Talvez seja sábado. Eu acho que não é domingo. Pronto, não é domingo. Então pode ser sexta até. Às vezes o grupo até sai antes. Mas ou é sexta ou é sábado. E aí, tipo assim, mas vão no horário, vamos dizer assim, admissível. Vão no horário que o cara pode sair, o cara pode ir com tranquilidade, porque ninguém vai acordar 3 horas da manhã e passar 2 dias viajando. Isso aí, inclusive, comprometendo performance. Mas é muito difícil essa questão de logística, é muito difícil, a gente trabalha muito para poder não ter desculpa de dizer assim, não jogou bem porque não tinha alimentação, não jogou bem porque não tinha logística, não jogou bem porque não dormiu, não pode ter. Aí pode dizer, não jogou bem porque não conseguimos jogar bem. Aí você mas você dá muleta, você dá desculpa, isso aí não pode. Na realidade melhorou bastante, sim. Principalmente a vitória fora de casa. Porque a vitória fora de casa era uma vitória que tinha mais de 1 ano que não acontecia. Então é uma coisa inadmissível você passar 1 ano sem ganhar fora de casa. Então você tirou um peso gigantesco nas costas dos jogadores. De fato, eles jogam mais leves. Né? Ganhamos 2 em casa seguida. Então se você fizesse aquele recorte naquele momento com a vitória lá, o Hélio dos Anjos tinha 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Agora tem 2 derrotas. Mas a performance melhorou e de fato o peso diminuiu. Então hoje a gente tem 2 vitórias em casa e 1 fora. Tinham 3 vitórias. Isso. Eram 5 jogos, você tinha 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Agora nos 6 jogos você tem 3 vitórias e 1 empate. São 10 pontos em 6 jogos. Vamos dizer assim, melhoramos a média. E nessa média a gente escapa. Mas a gente precisa manter a média, porque não tem jogos fáceis. Você tem um jogo contra um Santos, você tem um jogo contra o Curitiba, que a gente está falando, o Goiás aqui também. Não tem jogo fácil. Contra o próprio Ituano, que é um confronto direto, eles vão dar a vida. Isso. Contra a gente. E não é um time bobo. Não tem bobo no futebol. Não tem. Você às vezes joga com lanterna e perde, você às vezes joga com o líder e ganha. Vê a Chape que ganhou do Santos. Né? E no jogo seguinte tomou 4 do Goiás. Ô presidente, como é que está o grupo? Como o grupo recebeu o Hélio dos Anjos, né? E como é que vocês estão avaliando o trabalho dele? Muito bom, treinador muito bom, um cara muito experiente, um cara, para mim inclusive uma grata surpresa, Pita, uma grata surpresa como profissional, como ser humano também. Porque você entende que é um cara que abraça o grupo gosta dele, ele tem coerência, porque o jogador gosta de coerência, o jogador gosta que o treinador... E quando tem que puxar a orelha, ele puxa a orelha, quando tem que elogiar, ele elogia. Então eu acho que... ele tem conteúdo de campo. Ele tem conteúdo de campo. Ele tem uma equipe grande, o filho dele, inclusive o Guilherme, trabalha também junto com ele, que é auxiliar direto dele aí também, muito bom. Eu acho que eles formaram um grupo, eu acho que a gente acertou na mosca. Graças a Deus que a gente tirou ainda em tempo o Bruno Pivetti, eu acho que tirou em tempo de recuperar e a gente salvar o Galo. O grupo está bem unido, bem fechado com ele. Muito fechado com ele, não tem nenhum tipo de divisão, muito pelo contrário. A gente falou, inclusive, presidente, a gente vem batendo na tecla aqui que não adianta nada os resultados serem bons para o CRB, como foi agora nessa rodada, mas o CRB não fazer a parte dele, né? Qual a postura? Tem que ser essa mesmo de... O Hélio tá falando isso lá no ambiente, tem que ir para cima mesmo, ou esperar um pouco para jogar por uma bola, para não vacilar, ou tem que jogar com essa intensidade que jogou contra o Mirassol? É interessante porque eu participei de várias palestras pré-jogo, né, com ele, e eu vou lhe dizer, é assustador como ele gosta de jogar para frente. É assustador como ele gosta de jogar em cima, que povoem a área, e ele diz, olha, só faz gol se tiver gente dentro da área. Só como o gol, por exemplo, do Matheus Ribeiro, que ele
Na pré-eleição, inclusive, ele falou: jogada de um lado, o lateral do outro, do lado oposto, entra dentro da área, para poder ter mais uma opção de botar a bola para dentro. E foi assim que a bola entrou. Então eu fico, inclusive, surpreso com a ousadia dele. Então é ousado, ele gosta de jogar para cima, e marcação em cima. Eu acredito plenamente, vai ser assim até o final. É um time que está com tudo equilibrado? É um time que está com as verbas para o futebol e demais áreas? Com certeza. A gente hoje, basicamente, a gente está faltando receber aí o patrocínio do Estado. O Estado não pagou ainda, inclusive pagou o CCA uma parcela, não pagou a gente. A gente está até precisando desse recurso do Estado. Quanto é esse recurso, presidente? É um patrocínio de 2 milhões de reais. Mas estamos recebendo recurso da Liga Forte União, no final desse mês, que equaliza e deixa o caixa do clube com superávit. Recebe no final desse mês, dia 31. Então, para o ano que vem, teremos um recurso em caixa substancial, que dará a gente uma tranquilidade muito grande para a gente fazer um time muito forte, mesmo estando na Série C. Quanto é desse recurso da Liga? É quase 20 milhões de reais. E nós não gastamos, porque vamos receber agora. Então a gente termina o ano, vamos dizer, zerado e com quase um superávit de 20 milhões. Então esse é o valor que o senhor falou, né? Tem falado sim, das entrevistas, o CRB tem garantido 20 milhões. Aí sim, mas evidentemente todo o orçamento do ano que vem, seja Série C ou seja Série B. Evidentemente, estando na Série B, que é o que eu espero, a gente vai pegar parte desses recursos e fazer outro tipo de uso, ou parte do recurso. Em estrutura, continuar fazendo estrutura, é a área que eu queria comprar para a gente deixar de legado para o clube, isso dentro de um projeto de Série B. Em uma desgraça aí de cair para uma Série C, evidentemente a gente tem que parar para refletir, para fazer um time extremamente competitivo e subir, que não merece estar na Série C. Mas eu não planejo isso, eu planejo de fato que a gente consiga escapar desse rebaixamento. Então eu não tenho planejamento para Série C. Eu apenas digo, se cair para a Série C, por um azar, ou incompetência também, vamos lá, a gente vai ter um orçamento extremamente substancial para o ano que vem. É interessante falar sobre isso também, porque aí a gente entra num outro assunto, um outro aspecto, né? Não tem como falar do ano que vem sem falar das eleições que acontecem em dezembro. E anteontem, né, depois do jogo, a gente teve a confirmação de que Marcos Barbosa, ex-presidente do CRB, tem a intenção de se candidatar para participar da eleição, e o senhor também confirmou nas entrevistas ontem que vai ser candidato à reeleição. Está confirmado mesmo? Já está tudo definido na sua... Era o seu planejamento também, independentemente de momento ou não, independentemente de se tiver oposição ou não, ser candidato, Marroquim? Sim. Na realidade, eu sempre disse que esse momento, vamos dizer assim, de eleição, ele não está no momento exato da gente estar trabalhando em eleição. A gente não pode desestabilizar o clube no momento que a gente precisa focar em sair da degola. A gente precisa focar em manter na Série B, e deflagrar um processo eleitoral no momento desse, com disputa, seria realmente uma insanidade. Mas a naturalidade é que, tendo feito uma gestão de 4 anos e o Conselho entendendo que a gente fez uma gestão boa, positiva, e o grupo concorda em que eu vá ter mais um mandato, meu nome foi colocado à disposição, inclusive vários conselheiros aí também, evidentemente, corroboram dessa opinião. Mas é lícito, e isso mostra, vamos dizer assim, a força do clube ter uma eleição disputada. Ora, isso é natural, é democrático, inclusive. Esse contraponto também soma para a gente entender onde é que a gente errou. Virão, vamos dizer assim, cobrança de um lado, virão cobrança do outro, seja para um lado de lá ou para o lado de cá. Mas acredito que em momento oportuno a gente senta na mesa, inclusive eu e o deputado Marcos Barbosa, para a gente compor, que a gente pacifique isso nesse momento, que a gente deixe essa disputa mais na frente um pouco, para que a gente possa hoje focar e juntar as energias para tirar o CRB dessa situação, que eu acho que no momento aí é muito mais importante do que Marcos Barbosa, do que Mário Marroquim. Houve algum atrito entre vocês? Nenhum atrito, muito pelo contrário, é um desejo lícito dele, um presidente que foi importante no clube, passou 10 anos dentro do clube, que tem desejo de voltar, então é lícito, não tem nada fora do contexto. Ele também, assim como é lícito para mim, como gestão, dizer eu tenho direito a uma continuidade, eu tenho direito a uma reeleição, caso o Conselho entenda. Mas se ele senta comigo, a gente compõe, a gente vai entender aí o que é melhor para o clube. Acredito eu, Pita, que a gente venha a se entender. Mas se não se entender, mais na frente um pouco, que não deveria ser esse momento agora, a gente vai para o Conselho e, evidentemente, discute isso dentro do âmbito do Conselho, para entender o que é melhor para o clube. Ô, presidente, em relação à participação do ex-presidente Marcos Barbosa, né,
Na sua gestão, como é que foi a participação dele? Participação sempre representando o clube na parte política, sempre correndo atrás de alguns recursos, viabilizando alguns recursos, inclusive esse patrocínio do Estado que não saiu ainda para a gente, saiu para o CCA, a gente tem até pedido, feito pleito a ele para que ele vá ao governador, para que ele cobre, porque a gente precisa dele também, mas é um cara que sempre esteve nesse ponto do CRB, nunca interferiu no dia a dia do clube, tá? Nunca interferiu, a minha gestão não posso... Não tem cobrança, não recebi crítica nenhuma dele também, então eu acho que a gente segue de uma forma extremamente profissional, como deve ser. E como foi a sua participação na gestão do Marcos Barbosa? Nenhuma também. Passei 10 anos praticamente afastado do clube, apenas como conselheiro, e nunca participei da gestão do Marcos Barbosa, ele também nunca participou da minha gestão. As eleições estão previstas, inclusive, né, para o torcedor entender, a gente falando desse contexto, para quem não sabe, depois, né, da Série B. Então deve acontecer... no final do ano, né, presidente? Dezembro, né? Dezembro? Até o dia 5 de dezembro, mas até. Pode ser em novembro também. Pode ser antes? Então, Pode. Então tem essa condição, né? Então pode ser até o dia 5 de dezembro. Lembrando que tem nesse meio todo, como o presidente acabou de falar, a disputa da Série B, que vai até o último final de semana de novembro. Foi antecipado. Seria até a metade da semana, né? Mais pro finzinho do mês, só que aí foi antecipado pro último final de semana 24 de novembro. Esse dia 24, sábado, dia 24, toda a rodada vai ser disputada nesse dia específico. E aí tem depois esse trâmite de eleição no Clube de Regatas Brasil, por isso que a gente abriu essa pauta aqui também. E aí, presidente, eu acho que outra pauta importante também já para tocar, para o torcedor entender, hoje o CRB está sem um executivo de futebol. O senhor falou da última entrevista aqui para a gente que manteria assim até que as coisas caminhassem. E o planejamento continua dessa mesma forma? Chegaram a um consenso, a um nome, ou só vem para o ano que vem? Não, o diretor de futebol do CRB está contratado, ele desembarca em Maceió na semana que vem. E aí a gente já começa a mapear o mercado do ano que vem, mapear dentro do nosso elenco possíveis interesses de renovação, possíveis interesses de liberação também, quem são jogadores que a gente entende que a gente não vai contar com ele em 2025, e em conjunto com ele, que ele tem também uma especialidade na parte de Head Scout, então é um cara que trabalha mercado. Tá? Ele vem trazendo para a gente também um estudo de mercado, porque ele estava também nessa função no outro clube, de abrir para a gente várias opções que a gente precisa ter, às vezes. Alguns jogadores que às vezes a gente demora para encontrar, e às vezes outros clubes vão na nossa frente, e eu sempre preciso que isso aconteça mais rápido. Então, fortalecer o departamento de futebol do clube, na parte de scout, na parte de busca de atletas aí do mercado, isso aí sempre foi um desejo meu, e esse profissional que chega com essa capacidade, tá? Ele já está contratado. Já está contratado. Pode ser, não? Não, posso não. Mas para a semana ele será anunciado? Para a semana ele será anunciado. Tá. Então semana que vem já tem novidade. É porque ele já vem então para trabalhar nessa reta, já vai aproveitar essa reta final de Série B, né? Já sim, o próprio treinador já sabe que ele vai chegar aqui semana que vem, e aí na outra semana com trabalho durante a semana para a gente pegar o Ituano, ele já estará junto com o professor Hélio dos Anjos no dia a dia. Sim, mas aí virá essa função pro ano que vem, tá? Na parte do gerente de futebol. Então, nesse momento agora chega um diretor de futebol com características de gerente e de scout também, mas pro ano que vem a gente completa o grupo da comissão técnica. A dúvida é porque antes era só o Thiago, né, como executivo, e às vezes os clubes optam por mais um, né, pelo menos. A característica dele é menos de mercado, tá? Ele tem menos característica de contato aí de empresários, de clubes, tudo. Então ele é mais gestor, ele é mais clube. Então eu preciso daí de um cara para mercado também. Ah, perfeito. Então é bom fazer essa diferença, colocar esses pontos, né? Presidente, falar em eleição, né? Quantos podem votar hoje no CRB? Como é que funciona a eleição do CRB? Dá para explicar rapidinho para o torcedor? Quem vota no primeiro turno são os conselheiros. Aí tem 90 conselheiros, sendo 75 titulares, 15 que vêm do sócio torcedor, formando 90, e mais os beneméritos e os natos. Totalizam aí, salvo engano, são 110,
2014, talvez aí, são os que podem votar. No caso tenha, ninguém obtenha aí mais do que 60% dos votos, vai para um segundo turno, entra aí os sócios torcedores das categorias, salvo engano, ouro e diamante. Na realidade, como é que funciona hoje as reuniões do Conselho do CRB? Eu tentei, na minha gestão, trazer o Conselho mais para próximo da diretoria executiva. E, em conjunto com o presidente do Conselho, Kennedy, a gente fomentou que toda primeira segunda-feira do mês, nós nos reunimos, o Conselho. Mas não é uma reunião convocada, como reunião, vamos dizer, de pauta. Isso. Não, é pauta livre. Para então debater. Existe ainda, né? Existe, para debater. Eu participei. Que era segunda-feira mesmo. Olha, eu participei de 36. As 36 reuniões que tiveram na nossa gestão, eu participei das 36. Então, aonde a gente tem a oportunidade, junto com o Conselho, de discutir, de debater, de receber crítica, elogio, sugestões e entender como é que está. Então, tipo assim, o Conselho esteve muito presente na nossa gestão, muito presente no dia a dia, compartilhando, ajudando, somando com o clube. Presidente, em relação a esse, você falou aí que independentemente de se o CRB permanecer ou for para ser, jogadores que já têm contrato para o próximo ano vão permanecer para jogar. Quantos, presidente, tem já contrato? Como é que fica também a situação do alemão? Quando ele voltar, ele permanece normalmente no clube? Vamos lá, primeiro, quem tem contrato, ele tem que cumprir um contrato. A gente vai avaliar apenas se tem interesse de que ele, mesmo tendo contrato, continue, ou mesmo tendo contrato, não continue. Então há essa possibilidade, e isso aí será estudado junto com comissão técnica e com o novo diretor de futebol que virá. A gente vai fazer uma análise global dos erros e acertos desse ano. Quem de fato tendo contrato para o ano que vem permanece, quem tem contrato não vale a pena, não tem interesse de continuar, e a gente dá sequência e se entende com o atleta. Então tem vários atletas aí nesse perfil. Em relação ao Fábio Alemão, ele está em recuperação, já fez cirurgia, está encontrei com ele inclusive essa semana lá no centro de treinamento, fazendo tratamento intensivo para se recuperar. A expectativa, para mim, é abril ou maio do ano que vem. Ele está muito confiante, justamente pelo que o clube tem avançado, pelo que o elenco tem avançado, pelo que o elenco tem conseguido extrair, o que ele tem conseguido extrair do elenco. São partidas aí que vem evoluindo, assim como esse jogo contra o Mirassol, mesmo tendo uma derrota, mas ele, vamos dizer assim, ficou feliz com a entrega. Como disse o Pita aqui no início aqui da resenha nossa aqui, a entrega em campo foi muito grande e os números são validados pelo GPS. Quando a gente busca o GPS desse jogo contra o Mirassol, foi altíssimo, um das maiores do ano. Então, você chegar aí com quase 60 jogos aí no ano e você tem uma performance desse que a gente teve de desempenho, realmente é surpreendente. O senhor está indo para as viagens, vai para essa reta final também? Quase todas as viagens eu participo, algumas eu não posso por condição minha de trabalho também e meus compromissos particulares. Mas algumas viagens eu participo e nessa reta final eu tenho participado de diversas delas. E quem é que está indo, presidente? Quem é que vai nesse momento? Quem é que está viajando? Eu vi o Enaldo, né? Alguns jogos. Eu fui, inclusive, nos últimos jogos eu fui com o Enaldo, lá está em São Paulo também, está no tratamento, a gente esteve junto lá, participando. Mas toda a comissão técnica, o staff do clube necessário para dar toda a condição ao grupo. Tá? Além, evidentemente, de 23 atletas, a gente sempre leva os 23 aí para dar ao professor lá toda a possibilidade de escolha, porque isso é importante. Porque às vezes você leva menos jogadores, como eu já vi, inclusive quando a gente chegou logo no clube aqui, acho que a CBF ela não liberava a quantidade de passagens suficientes, a gente tinha inclusive sempre que complementar, mas a gente levava 18 atletas para viagem. Hoje a gente leva 23. Para justamente você chegar fora também, você ter condição de fazer um treino, entendeu? Para você ter condição de treinar fora, você tem que ter um elenco. Então, a gente se esforça e normalmente a gente paga uma diferençazinha substancial para ter, vamos dizer assim, mais qualidade para o grupo. E, presidente, restam 2 jogos em casa agora, Goiás e Operário. Vocês já fizeram uma promoção para esse último jogo, quase 10 mil torcedores. E o plano para esses 2 jogos? Maciçamente que a torcida abrace a gente, como fez nesse jogo, foram 10 mil pessoas aí também, então eu agradeço bastante a nossa torcida que esteve junto, incentivou do início ao fim,
Tá? E eu tenho certeza que não nos deixará nesse momento de dificuldade. Nunca deixou, na realidade. Toda vez que passamos em dificuldade, em todos esses anos aí que eu sou torcedor do CRB, em todos os momentos de dificuldade, nós lotamos o Rei Pelé. E eu tenho certeza que não será diferente nessa reta final. A gente vai fazer o possível, dentro do limite legal, para que baixe os ingressos ao máximo e dê condição do torcedor ele poder levar toda a sua família e a gente poder estar lá sendo o 12º jogador em campo. Então, as promoções continuarão, tudo que puder ser feito para que a gente enche o estádio, a gente vai fazer. A intenção é chegar na última rodada já livre. Esse é o desejo, esse aí pra gente cuidar do nosso coração, né, Pita? Presidente, quem é que vai viajar para acompanhando a delegação para esse jogo agora contra o Curitiba e também para o próximo? Já tem a definição já de vocês? Eu acredito que é o Tomás Vilela. Tomás Vilela, perdão. Tomás Ferrari. Tomás Ferrari. Tá mais à frente hoje, né, do futebol. Tá.